expulsa para dentro deste mundo coisinha de nada, nesta hora não me dirá o quê? Menina? Sim, menininha. Dentro deste, expulsa para dentro deste, antes da hora, miserável buraco chamado, não importa a paz, ignorar os desconhecidos, ele desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu, mal abotou as calças como era 8 meses depois, quase no mesmo momento. Assim, nada de amor, nem mesmo aquele amor que normalmente se sente pela criança indefesa no lar, não, nenhum amor de nenhum tipo, nem antes nem depois, portanto, uma história banal, uma vida comum, até aquela manhã, ela já então sexagenária, um dia em que ela, o quê? Setuagenária, santo Deus. Ela já então setuagenária numa campina, um dia em que ela passeava por uma campina à procura de algumas flores, algumas florzinhas para se fazer uma coroa. Alguns passos, então parava, olhar perdido no vazio, depois alguns mais, e de novo parava, olhar perdido no vazio, assim ia deixando-se ir. Quando de repente, pouco a pouco, tudo se desfez. Toda aquela luz matinal, início da primavera, e ela deu consigo... O quê? Quem? Não! Ela! Não, pois ela podia ainda ouvir o zumbido, algo como um zumbido nos ouvidos, e um raio de luz num vai, indo e vindo, algo como um clarão de lua aparecendo e ocultando-se de novo de trás das nuvens. Mas tão entorpecido, o corpo tão entorpecido, ela não sabe em que posição estava, imagine! Em que posição estava? Se de pé ou sentada, mas o cérebro... O quê? Ajoelhada. Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada, mas o cérebro... O quê? Deitada. Sim, se de pé ou sentado, ou ajoelhado ou deitada, mas o cérebro ainda num certo sentido, que seu primeiro pensamento foi, não, depois de repente uma luz. Ensinada que foi a acreditar, junto com as outras crianças abandonadas, num Deus misericordioso. O primeiro pensamento foi, não, depois de repente uma luz. Ela estava sendo punida por seus pecados. Imediatamente alguns deles, como lhe dar razão, atravessaram sua mente como um relâmpago, um após outro, rejeitado em seguida. Não, depois. Este pensamento pôs-te lá, tolice, pois ela se deu conta, de repente, aos poucos, não estava sofrendo, imagine. Não estava sofrendo, de fato, podia se lembrar assim de imediato, ter alguma vez sofrido tão pouco. A não ser, é claro, que se imagine que ela estivesse sofrendo. Se suponha que ela estivesse sofrendo como algumas vezes em sua vida, não se presumiu que ela estivesse, sem a menor dúvida, sentindo prazer. Na verdade, ela não estava sentindo nada, nem um pouquinho. E é claro que neste caso aquela ideia de punição por um outro pecado, por um montão, então sem motivo algum por si mesma, coisa que ela aceitava naturalmente, aquela ideia de punição que primeiro lhe ocorrera, ensinada que foi a acreditar junto com as outras crianças abandonadas num Deus misericordioso. Que primeiro lhe ocorrera, rejeitada em seguida, tolice. Talvez não fosse, afinal de contas, tão tola. Continua assim, tudo aquilo, argumentos inúteis. Então, outro pensamento. Não, depois, de repente, uma luz. É verdade, uma grande tolice, mas o quê? O zumbido? Sim, o tempo todo aquele zumbido, algo como um zumbido nos ouvidos. Se bem que, para dizer a verdade, não exatamente nos ouvidos, não na cabeça, insistente ruído na cabeça, e o tempo todo aquele raio com um clarão de lua. Mas provavelmente não, por certo, que não sempre no mesmo lugar. Ora brilhando, ora se ocultando, mas sempre no mesmo lugar. Como lua alguma poderia, não, lua alguma. Apenas mais um instrumento do meu desejo de torturar. Se bem que, para dizer a verdade, nem a menor, nenhuma dor. Verdade, até agora. Este outro pensamento, então. Depois de repente uma luz. Na verdade, uma grande tolice, mas pareceu-lhe que, num certo sentido, ela faria bem se gemesse de vez em quando, contorcesse. Não podia, como no verdadeiro suplício. Mas não podia, por mais tentasse, não podia. Questão de ética, incapaz da menor falsidade ou algum defeito da máquina, mas provavelmente da máquina, tal modo desconexa. Não recebia mensagem, incapaz da menor reação, como que entorpecida, incapaz de emitir um som de nenhum tipo. Um grito de socorro, por exemplo, às vezes sentia vontade de gritar.
Não, nem isso ao menos. Profundo silêncio sepulcral. Nenhuma parte... O quê? O zumbido? Sim, profundo silêncio, exceto zumbido, algo como zumbido. Nenhuma parte do seu corpo se movia que ela pudesse sentir, apenas as pálpebras, provavelmente de vez em quando ocultaram os reflexos, como se diz, nenhum tipo de sensação. Mas as pálpebras, na maior parte do tempo, quem as sente a se abrir, a se fechar, a se abrir, a se fechar, toda aquela umidade. Mas o cérebro ainda ativo, ainda assim bastante ativo nesta fase, capaz até de, em condições de duvidar até mesmo disto, pois naquela manhã, início da primavera, assim raciocinava ele, aquela manhã primaveril, ela olhar fixamente uma florzinha ao longe, apressando-se em direção a ela, olhando fixamente com receio de perdê-la de vista. Tudo estava lá, toda aquela luz por si mesma, sem nenhuma participação dela, e assim raciocinava ele, especulações inúteis, e nenhum ruído, doce silêncio sepulcral, quando de repente, pouco a pouco, ela sentiu... O quê? O zumbido? Sim, silêncio sepulcral, exceto zumbido, algo como zumbido. Quando de repente ela sentiu... Palavras estavam... O quê? Quem? Não! Ela! Imagine, palavras. Uma voz que ela não reconheceu a princípio, só depois de muito tempo teve que admitir finalmente não podia ser outra, não ser a sua. Certos sons vocálicos ela não conferia em nenhuma parte, a não ser em sua boca. E as pessoas então arregalavam os olhos pensados das raras ocasiões, uma ou duas vezes por ano, sempre no inverno, por alguma razão desconhecida, arregalavam os olhos espantados. E agora essa torrente contínua, ela que nunca viu, ao contrário, praticamente muda a vida toda, se perguntar como, qual milagre pode ela sobreviver nas compras, entrando nas lojas, no meio da multidão, shopping centers, mercados, elite de compras, não, e a sacola, a velha sacola preta, depois a espera de pé um longo tempo, no meio da multidão imóvel, olhar perdido no vazio, um pouco entreaberto, como de costume, até que ela retornasse às suas mãos, a sacola preta em suas mãos, depois pagar e partir, nem mesmo obrigado, até logo, a se perguntar por qual milagre, e agora esta torrente, sem lá entender nem a metade, mesmo quase uma noção do que ela estava dizendo, Machene, nenhuma noção do que ela estava dizendo, se bem que ela começou lá, tentou se convencer, não era ela de modo algum, era sua voz, absolutamente, sem dúvida, teria conseguido, estava quase ao fim de longos esforços, quando de repente ela sentiu, aos poucos, ela sentiu seus lábios se movendo, imagine, seus lábios se movendo, como nunca efetivamente ocorreu até então, não apenas os lábios, as bochechas, o queixo, o rosto, todas aquelas, o quê? A língua, sim, a língua na boca, todas aquelas contorções, sem as quais nenhuma palavra é possível, embora nas circunstâncias normais, totalmente despercebidas, então até o que se está em relação ao que está sendo dito, todo ser debruçado sobre as palavras, de maneira que não apenas ele teve que... Ela teve que não apenas resignar-se e admiti-la como sua própria voz, como também uma outra coisa terrível. Não, pedi uma luz. Se é que algo mais terrível seja possível. A sensação estava retornando, imagine. A sensação retornando. Começando em cima, depois descendo aos poucos a máquina toda. Mas não, nem tanto. Apenas a boca. Até agora, se dizer depois. Não, pedi uma luz. Isso não pode continuar tudo isso. A torrente contínua, esforço para compreender alguma coisa, seus pensamentos, aprender alguma coisa, tudo isso. O quê? O zumbido? Sim, o tempo todo aquele zumbido, algo como um zumbido, tudo isso ao mesmo tempo. Imagine o corpo todo como se não existisse. Apenas o rosto, boca, lábios, bochecha, queixo, nem o quê? Língua? Sim, boca, lábios, bochecha, queixo, língua, nem um segundo de trégua, boca em fogo. Torrente, palavras, seu ouvido, praticamente seu ouvido, sem nada entender, nem a metade, mesmo quarto. Uma noção do que ela estava dizendo, imagine. Nenhuma noção do que ela estava dizendo. Não pode parar, eu preciso falar ela que é um instante, eu consegui emitir nem som de nenhum tipo. Agora não pode parar, imagine. Não pode deter a torrente. E o cérebro todo a suplicar, em algum lugar do cérebro, a súplica que a boca parasse um segundo de trégua, apenas um segundo, e uma resposta, como se ela não ouvisse a boca, ou não pudesse mesmo um único segundo, enlouquecida. A boca enlouquecida, tudo isso ao mesmo tempo, esforço para compreender, aprender algum sentido, e o cérebro em seu desvario tentando aprender algum sentido, ou parar com isso, ou no passado, remexer no passado, súbitas recordações do futuro, passeios da vida toda, passear todos os dias da vida, dia após dia, alguns passos não parava, olhar perdido no vazio, depois alguns mais novo parava, olhar perdido no vazio assim, ia deixando dia após dia, aquela vez que ela gritou, a única vez que podia se lembrar, não era mais uma criança, deve ter gritado quando criança, talvez não é essencial, a vida sobrevivente
silêncio, o grito ao nascer foi o suficiente para iniciar a jornada. Inspirar e expirar, o único grito depois nenhum outro até agora, velha e feia. Sentado, olhar para as mãos, as palmas voltadas para cima. Onde foi isso? O lixo. Mandá-lo voltar para casa, pequena pedra no meio do lixo. Quase noite, sentado, olhar para as mãos, pousadas em seu colo, as palmas voltadas para cima e de súbito úmidas. As palmas úmidas, lágrimas, provavelmente suas, provavelmente ninguém por perto, nenhum som, apenas as lágrimas. Sentada na pequena pedra, observando as lágrimas a secar. Tudo isso num segundo, agarrante a qualquer coisa, o cérebro oscilar, buscando qualquer coisa para se agarrar, tendo uma oscilação tão vazio, tão obstinado quanto a boca, pior, nem no sentido do som ao mesmo tempo impossível. O quê? O zumbido? Sim, o tempo todo aquele zumbido instituído como cataratas e o clarão a brilhar de vez em quando começando a se mover ao redor como um raio de lua. Mas não, apenas mais um instrumento do mesmo desejo, ficar de olho naquele também canto do olho. Tudo isso ao mesmo tempo impossível continuar. Deus e amor, ela será salva, castigo purificador, voltará a Campina, amanhã primaveril, primavera. Mergulhar o rosto na grama sozinha no mundo, ouvir os passarinhos. Continua assim, agarrando-se a qualquer coisa, se fosse para compreender pelo menos uma palavra, primeiro com sentido. O corpo todo como se não existisse, apenas a boca enlouquecida e não pode parar, é possível parar alguma coisa que ela devesse. O quê? Quem? Não! Ela! O zumbido, sim, o tempo todo aquele zumbido estendido, acabante, o clarão como um aguilhão ao redor, cutucar sem dor. Até agora, depois daquele pensamento. Não, depois de repente uma luz. Talvez alguma coisa que ela devesse, que ela precisasse contar. Seria isso, alguma coisa que ela precisasse contar. Coisa que de nada esta hora miserável, buraco meu amor, na mesma a vida toda praticamente muda. Se perguntar como, qual milagre pode ela sobreviver? E aquela vez no tribunal, que tinha ela a declarar, culpada ou não culpada, que acusada se levante, que acusada responda, de pé ali, olhar perdido no vazio, boca entreaberta, como de costume, esperando que a levassem feliz a sentir o contato daquelas mãos em seu braço. E agora isto, alguma coisa que ela precisasse contar, seria isso, alguma coisa sobre como era, o que tinha sido, sim, alguma coisa sobre como tinha sido, alguma coisa sobre como tinha vivido toda a sua vida, culpada ou não, a vida toda até os 60, alguma coisa que ela mesma, o quê? 70, santo Deus, toda a sua vida até os 70, alguma coisa que ela mesmo sabia, que ela não reconhecia mesmo se ouvisse absolvida depois. Deus e amor, toda bondade, a cada nova manhã, voltar a Campina, amanhã primavera e o rosto na grama, sozinha no mundo, ouvir os passarinhos, revelar as forças, seguir em frente mais alguns... O quê? Nada disso, não é isso, nada que ela precisasse contar, está bem? Nada que ela precisasse contar, tentar outra coisa, pensar noutra coisa, não, depois de repente uma luz, também não, está bem? Outra coisa então, continua assim, aguentar até o fim, pensar que tudo já foi longe demais, absolvida, depois voltar a Campina. O quê? Também não é isso também, nada que ela pudesse pensar, está bem? Nada que ela precisasse contar, nada que ela pudesse pensar, nada que ela... O quê? Quem? Não! Ela! Calada praticamente
mente muda, mesmo consigo mesmo, do que voz alta, mas tão completamente, às vezes, um repentino impulso, uma, 2 vezes por ano, sempre no inverno, por alguma razão desconhecida, as noites intermináveis, horas sombrias, repentino impulso de contar, depois precipitar-se enlouquecido na direção do primeiro de encontrar do banheiro mais próximo, aí descarregava a torrente contínua, sem pé nem cabeça, estranhas vogais incompreensíveis, a testar contra o seu olhar fixo, estranho olhar, tão morrer de vergonha, rastejar de volta, uma, 2 vezes por ano, sempre no inverno, por alguma razão desconhecida, intermináveis, horas sombrias, e agora, cada vez mais rápido, as palavras do cérebro agitando, enlouquecido, agarrando-se a qualquer coisa, oscilar então vazio, tentar outra coisa, agarrar-se outra coisa, tempo toda aquela súplica, em algum lugar aquela súplica, que tudo aquilo terminasse, tem uma resposta parece não atendida no ouvido, muito fraca, continua assim, sem trégua, a tentar, sem saber o que ela estava tentando, o que ela estava ainda a tentar, cortando como que entorpecido, apenas a boca enlouquecida, continua assim, sem trégua. O quê? O zumbido? Sim, o tempo todo aquele zumbido, insistente, ruído como cataratas na cabeça, e o clarão como um aguilhão ao redor a cutucar, sem dor, até agora, tudo ao mesmo tempo, sem saber o que ela estava tentando, o que ela estava ainda a tentar, cortando um entorpecido, apenas a boca enlouquecida, pode parar, preciso parar, alguma coisa que lá, a voz que ela não pode muito, preciso parar, a boca enlouquecida, como é que eu pode parar, preciso parar,